que fazer, quais os nossos direitos, essas alternativas que foram oferecidas são as únicas mesmo ou o consumidor tem direito a mais? O Feres Najim, advogado especialista em direito do consumidor, está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes para falar exatamente sobre isso, né, doutor? Bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Felipe. Prazer revê-lo novamente. Sempre um prazer falar com vocês. Um abraço para o Feres. Bom, Feres, então é o seguinte, geralmente quem compra passagem flexível encontra o valor muito mais barato, atrativo, né? Porque você vê uma passagem numa agência de viagem ou na própria companhia, você vê lá, nossa, é bem mais caro, a passagem flexível é bem mais barato. Então a gente presume que são pessoas que viajam parcelando, sem dinheiro, enfim, que planejam um futuro ali de fazer uma viagem bem planejada, pagando as suas parcelas mensais, e aí chega nesse momento de que vai viajar, é o momento que a pessoa esperou o ano todo, às vezes pagando a parcela, e chega no momento não pode embarcar porque a empresa chega com esse problema financeiro. E aí, essa pessoa que planejou a vida toda essa viagem, então, às vezes a pessoa, vou para Disney, vou para os Estados Unidos, juntou o dinheiro a vida toda, tá pagando o boleto lá, pagando por mês no cartão de crédito lá, se apertando, aí chega no momento não vai embarcar. Quais são os direitos dela? Ela recebe o dinheiro, pode entrar na justiça, pedir danos materiais, danos morais, enfim. Queria que você explicasse isso pra gente, Feres. Bom, Felipe, eu acho que é importante nesse momento a gente tentar trazer uma explicação exata do que é a empresa. Né? A empresa, na realidade, ela não é uma companhia aérea, né? Acho que isso tem, por mais que seja chovendo molhado, digamos assim, ela não é uma companhia aérea, ela trabalha muito mais parecido como uma agência de turismo e que ela faz uma probabilidade de compra daquele ticket para determinado período. Ela tem uma flexibilidade nas datas de embarque ou retorno da passagem que o consumidor vai buscar. E aí, nesse meio tempo, ela pega o dinheiro desse consumidor, esse dinheiro, ela trabalha com esse dinheiro e tenta comprar e marcar para a data projetada com milhas aéreas. E esse cenário muito frágil, ela viu, e igualmente a Ana Paula estava explicando, que não dava mais para fazer. E aí ela veio com essa situação de querer colocar uma responsabilização para os clientes. Isso é proibido por lei, não pode ser feito, né? Ele não pode escolher pelo consumidor. E aí aquela pessoa que ficou a vida toda ali juntando para poder ir para a Disney, ela tem alguns direitos que têm que ser cumpridos e a empresa, infelizmente, ela não está adotando essa conduta até o momento. Né? Então, dentro da legislação, Felipe, a gente tem que apontar que o consumidor, a sua escolha, né, o cliente, a sua escolha, ele pode sim optar por aquilo que a empresa está ofertando, que ela está fazendo uma oferta de devolver em vouchers. Mas esses vouchers, infelizmente, vai acabar não trazendo aquilo que ele precisa. Como a Ana Paula estava explicando, aparentemente a empresa está picotando o valor do cliente e devolvendo com vouchers fechados. E aí você tem que encaixar aquele valor de cada voucher em uma determinada situação, o que fica praticamente impossível você utilizar esse tipo de escolha. Mas isso é escolha do cliente, não da empresa. Ela não pode optar de falar, eu vou devolver só como voucher. Ela tem que devolver o dinheiro se assim o cliente quiser, ou ele substituir por outro serviço, outro produto, de outra forma, né? Ou o cliente pode buscar o cumprimento forçado perante a justiça, que aí é uma obrigação, né? Aí só o juiz pode fazer uma obrigação de fazer para que ele possa utilizar e se usufruir desse tipo de negócio que ele fez. Agora, para você então, Feres, é na justiça mesmo que as pessoas vão conseguir reverter essa situação? Ou pela sua experiência no setor e pelas informações que eu imagino que você deve ter além das que a gente tem, há alguma chance da 123 Milhas voltar atrás por pressão do Ministério do Turismo, que já cancelou a licença da empresa, Ministério da Justiça? Há alguma possibilidade de reverter isso? Olha, Ana Paula, o que a gente enxergou até o momento é que as autoridades já estão se mobilizando, né? Tanto no nosso estado de São Paulo aqui, o PROCON estadual já fez um início ali, uma notificação, que tecnicamente ele está fazendo uma abertura de uma averiguação preliminar
para aí se constatar se existe uma regularidade ou não na conduta, e a Secretaria Nacional também está se mobilizando nesse sentido, tá? Mas isso é uma ação coletiva, né? É uma ação para tentar abranger o maior número de consumidores, e aí esses órgãos vão tentar intermediar ali a busca do reequilíbrio dessa relação comercial, né? Dessa relação de consumo. Mas o consumidor individualmente, ele tem que se buscar se proteger, tá? Fazer o registro, principalmente perante o fornecedor, que infelizmente os meios de comunicação deles, até onde eu tinha visto, era somente um canal através de WhatsApp e e-mails, né? Que não é o que se espera de uma empresa que estava vendendo porte ou que estava com um porte econômico que estava visualmente para os consumidores, né? Então, o ideal aqui é o consumidor fazer esse registro com aquele fornecedor e também o fazê-lo perante esses órgãos, né? Então, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem uma plataforma que faz esse tipo de intermediação. Inclusive, a 123 Milhas participa, através de um termo de cooperação, um termo de convênio que existe, para tentar solucionar essas demandas. Essa etapa, Ana Paula, infelizmente, é uma etapa administrativa que esses órgãos não teriam poder de fazer individualmente a obrigação de fazer, que seria uma das escolhas da lei, né? Essa escolha e essa obrigação só pode ser feita mesmo mediante uma ordem judicial. Então, se ele quer mesmo forçar o cumprimento de oferta, infelizmente é com justiça, né? A não ser que esses órgãos, em algum determinado momento, consiga fazer um acordo, um termo de ajuste de conduta com essa empresa para que ela o faça, né, essa conduta de cumprir as ofertas forçadamente para determinados clientes, o que optarem por isso. Mas isso é uma evolução que a gente vai ver à medida do tempo, né? Infelizmente, a única opção para ter forçada é na justiça. Agora, do contrário... Pode falar, Ana Paula. Eu só ia te perguntar, Feri, se a ação coletiva anda mais rápido, porque a gente vê que tem muita gente que está se mobilizando para entrar na justiça, mas individualmente, né? Com cada um com o seu próprio caso. Formar um grupo, por exemplo, entrar com uma ação conjunta, pode ser uma solução para tentar, pelo menos, reaver essa grana um pouquinho mais rápido, porque esses processos na justiça eu imagino que sejam lentos, né? Eu já ouvi falar que tem alguns que podem passar até de 1 ano em vai e vem de decisões. É que para aquela situação, inclusive que a gente tem nesse cenário, que a pessoa já estava com outras reservas que foram feitas com outros fornecedores e ele precisa fazer a viagem, porque ele só estava dependendo da emissão das passagens, a prática nos orienta e nos indica que se ele tiver condição, que o faça por conta própria, pegue toda essa comprovação e cobre isso na justiça, inclusive com uma indenização por danos morais, que na minha visão aqui é cabível, sem dúvida nenhuma. Tá? A empresa não pode aleatoriamente parar e falar, olha, surgiu um problema meu aqui, eu não posso mais cumprir aquilo que eu te falei. Isso não é garantido para ela pela lei, né? Então ele tem a obrigação de cumprir. Mas infelizmente, para ele fazer a coisa acontecer, juridicamente e na justiça, ela consegue, de repente, uma tutela antecipatória daquele mérito, né, que é a questão da emissão dos bilhetes. Então, ele pode bater no judiciário, pedir para um juiz, falar, olha, o senhor consegue antecipar isso para mim aqui? Eu estou comprovando que eu paguei, eu tenho esse contexto fático aqui de que eu tenho toda essa reserva, toda essa situação, e o senhor me dá liminarmente essa ordem para que a empresa emita isso? Então, isso pode acontecer, né? Aí precisa ter um profissional de confiança que tenha conhecimento técnico dessa área para poder ajudar o consumidor individualmente nessa situação. Ô Feres, eu tava pensando aqui e até vou fazer uma analogia, porque a viagem para mim é igual um imóvel na planta. Quando você compra, tem um valor. Aí daqui a um tempo ele vai valorizando, vai ficando mais cara a viagem. O passageiro, né? Enfim, o consumidor que comprou essa viagem hoje, comprou o ano passado, vamos fazer um exemplo aqui, pagou R$2.000 para ir ficar 7 dias num resort na Bahia. Aí hoje ele chega com a informação de que o mês que vem ele não vai poder embarcar porque está suspenso. Ele pode
comprar com o dinheiro dele em outra companhia, enfim, a mesma passagem, o mesmo hotel, o mesmo período do dia, e depois pedir o reembolso, ele pode, se ele tiver dinheiro, comprar e depois pedir o reembolso do valor gasto para 2, 3 milha? Por exemplo, ele pagou 2 mil reais, mas agora se ele for fazer vai custar 4 mil. Ele pode pagar do bolso dele e depois pedir o reembolso de 4 mil reais para a empresa? Sem dúvidas, Felipe. Isso é um procedimento e um direito garantido, inclusive um direito básico ao consumidor, se ele tiver algum tipo de prejuízo decorrente de uma falha na prestação de serviço ou algum produto viciado que o consumidor tenha consumido, tá? Então ele tem essa possibilidade, por isso é importante nesse momento o registro e a demonstração da boa-fé inicialmente perante esse fornecedor, né? Pedir a intermediação de maneira rápida agora através da plataforma. Eu vou deixar aqui para vocês, tem uma audiência boa, acho que é interessante as pessoas tentarem essa comunicação, até para o Sistema Nacional ter essa dimensão de quantidade de pessoas que estão sendo afetadas, né? É uma plataforma da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é o www.consumidor.gov.br. Lá ele consegue, né, o consumidor consegue relatar o seu problema e colocar os dados relativos àquelas compras, para conseguir ali a intermediação da secretaria, e aí a própria secretaria conseguir mensurar essa situação, e aí com esses elementos e essa demonstração de boa-fé do consumidor, se ele tiver um prejuízo e ele ter que tomar esse tipo de medida que você acabou mencionando, ele pode buscar, sim, qualquer prejuízo decorrente dessa situação material e, ao meu ver aqui, tá, até moral, porque ele está tendo um desconforto que ele não teria. Ele está tendo uma angústia causada pela empresa que não se teria causado se ela tivesse cumprido a oferta daquilo que ela vendeu e recebeu por isso. Então é importante o consumidor ter essa noção e essa ciência. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Féris Nagin, advogado especialista em direito do consumidor. Eu imagino que não dá para você comentar isso, Féris, mas eu não acredito que a 123 Milhas agiu sem saber que teria esse rebuliço todo no mercado, né? Porque é óbvio, essas empresas têm um corpo jurídico, tem gente ali dando orientação, eles sabem que isso está em desacordo com a lei, eles sabem que as pessoas iam procurar a mídia, talvez tenham tomado essa decisão para, não sei, ganhar tempo. Algumas pessoas vão topar a história do voucher, porque às vezes eram passagens só para um fim de semana qualquer, uma viagem qualquer, então dá para empurrar um pouquinho mais para frente. Eu não consigo acreditar que foi uma coisa que eles fizeram sem imaginar que haveria essa consequência toda. Na sua visão, tem alguma tendência do que pode acontecer com essa empresa daqui para frente, em termos de acolher os passageiros que agora estão aí na mão sem essas passagens? Eles devem recuar ou não? Acho difícil, tá, Ana Paula? Para a empresa chegar nesse patamar, nessa situação, ela fez uma escolha, né? Ela fez uma análise, e aí a gente tecnicamente fala que é o caso do fortuito interno, né? É uma situação que é da gerência da empresa. Então, se ela optou por isso, mesmo ciente que ela está infringindo a legislação, né, causando um ilícito administrativo, essas condutas são passíveis de penalização. E é por isso que os órgãos de defesa do consumidor, que têm essa possibilidade de fiscalização e punição, devem fazer essa averiguação preliminar, buscar fazer esse dentro do contraditório, trazer tudo esse contexto, e aí a empresa pode estar sujeita a mais de 10 milhões de multa. Por isso que é importante o consumidor, aquele que se sentir nessa situação, buscar esse registro perante esses órgãos, porque eles vão dimensionar qual é o impacto do que a empresa está conduzindo, né? E aí esse impacto ele pode ser punido com cassação de funcionamento, que inclusive você mencionou que aconteceu pelo órgão responsável, né? A punição administrativa através de um processo sancionatório que pode chegar a quase 11 milhões, ou passar um pouquinho de 11 milhões de reais, que essa empresa pode ser punida, fora as ações individualizadas que os consumidores podem promover perante a justiça com a busca da indenização do dano material da despesa que ele teve para ele poder fazer a viagem que ele tinha se comprometido com a empresa, né? Então ele pode comprar aquilo, comprova tudo direitinho e busca no judiciário pedindo para o juiz dar uma olhada nessa situação e pedir a indenização do dano material e moral nessa situação.
Então é importante as pessoas terem essa dimensão e mostrar para a empresa, e não só para ela, para todas aquelas que operam no Brasil, que a legislação existe, a ferramenta é forte e precisa ser cumprida. Não pode simplesmente, da noite para o dia, falar que não vai cumprir aquilo que se comprometeu com milhares de pessoas, né? Muito bem. Ô Feres, então vamos lá dar um exemplo rapidinho do que o Feres consumidor, né, faria nesse momento. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes nesse momento que está passando por essa dificuldade, né, em relação a 1, 2, 3 milhas. Se fosse você que tivesse uma viagem marcada, comprado com antecedência, já pago a viagem, o que você, advogado especialista em direito do consumidor, faria neste momento? Olha, o primeiro passo, a gente sempre orienta que eu tenho que registrar esse descumprimento de oferta perante o fornecedor. Então, se nesse caso, a 1, 2, 3 milhas está se recusando através disso, eu teria que constituí-la em mora. Isso, tecnicamente, para a gente, é notificá-la de alguma forma, através dos canais existentes, que eu estou buscando o cumprimento da oferta dela, que ela está se recusando. Se ela não faz, né, e aí está muito em cima, eu não tenho tempo hábil para poder buscar ajuda de uma intermediação de algum órgão de fiscalização, algum órgão de defesa do consumidor, eu faria o pagamento daquela despesa, guardaria todos os custos de deslocamento, despesa com passagem, com tarifas, com taxas aeroportuárias, tudo aquilo que eu paguei e que estava incluso, e buscaria essa indenização junto ao judiciário depois de eu fazer a minha viagem, logicamente, e tudo mais. Só que isso tudo tem alguns reflexos, né? Então, assim, nesse meio tempo, dependendo do tempo que demorar e as empresas, dentro da fiscalização dos órgãos, ou o próprio Ministério Público não buscar uma liminar e uma concepção coletiva de proteger e blindar o patrimônio dessa empresa, o consumidor corre o risco de não receber aquele dinheiro, né? Mas eu faria dessa forma até para não frustrar mais ainda o impacto de uma viagem planejada, né? Mas isso vai depender cada caso de cada consumidor, viu, Felipe? Quanto tempo dura na justiça um processo desse? Para um ressarcimento de um valor que às vezes não é um valor muito alto, né? Às vezes é R$1.000, R$2.000. Quanto tempo demoraria na justiça para a empresa pagar se o caso for parar por vias judiciais? Isso varia muito de cada comarca, de cada cidade, né? Mas a gente falando, dependendo dos valores, a gente está falando do judiciário na esfera do juizado de pequenas causas, né? O juizado especial cível. Ele tem uma alçada menor, inclusive, dependendo do valor da compra, é importante essa citação aqui, o consumidor ele não precisa nem da ajuda de um advogado. Eu recomendo, logicamente, auxílio de algum profissional para que você o faça de maneira precisa. Mas a lei permite para que aquele consumidor busque, além administrativamente da Secretaria Nacional ou do PROCON da sua cidade, do seu estado, ele também pode buscar o juizado especial cível, né? Inclusive com pedido de indenização por dano moral e material que não ultrapasse a alçada daquele órgão, né? Então ele pode. Esse prazo dentro da esfera do judiciário cível, especial cível, Felipe, varia bastante. Mas eu acredito que menos de 12 meses aí ele não teria um retorno final dessa demanda para ele conseguir ali ver seu direito atendido ou ressarcido, indenizado, depende do foco que ele levar essa conduta. Muito bem, eu acho que é isso. Muito bem explicado, né, Ana? É isso, as pessoas vão ter que rezar, pelo jeito, para que o processo ande rápido e quem sabe a empresa não volte aí atrás com a pressão pública. Aliás, a gente tá vendo aqui que a CPI das pirâmides financeiras talvez convoque os representantes da 1, 2, 3 milhas para prestar depoimento, para falar também sobre essa situação envolvendo os clientes. Então, quem sabe, né, essa pressão pública não faz a empresa reverter essa decisão, pelo menos em dar a grana de volta, né, para os clientes que foram lesados e evitar que novos cancelamentos aconteçam para o ano que vem. A gente vai seguir acompanhando. Agradecer aqui ao Feres Nagin, advogado especialista em direito do consumidor. Obrigada pelo seu longo tempo aqui conversando com a gente, Feres. Imagina, Ana, eu sempre gosto de levar informação para as pessoas, para que as pessoas também procurem se proteger, né, dessas situações, né? Você mencionou, até vou tomar mais 2 minutinhos de vocês aí, claro. Em relação à CPI, dessa questão das pirâmides, né?
o contexto do trabalho da empresa é muito frágil, porque a ideia da pirâmide é exatamente a partir do momento que tem alimentação de pessoas, você consegue fazer a roda girar. Em determinado momento que essa alimentação é falha ou tem um gargalo, acontece o que está acontecendo com a situação, o cenário que a gente está olhando de fora, logicamente, isso vai ser apurado, se enquadra ou não nessa questão de pirâmide, mas de fora, a impressão que se tem é exatamente isso que aconteceu. Então, o que é a dica para a gente fechar aqui, Ana Paula? Desconfie, né? Tudo aquilo que é muito barato, que é muito vantajoso para a gente tem que buscar informações, né? Verificar se aquilo mesmo existe, se aquela empresa tem condições realmente de cumprir aquela oferta, entregar aquele produto que ela está vendendo. Então a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, infelizmente, dentro do cenário existente do Brasil, para que a gente não caia nesse tipo de problema, ou fraude, não no caso dessa situação, mas alguma fraude, algum golpe que acontece na internet cotidianamente. A oferta é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E a gente tem que ficar desse jeito também. Quando parecer muito vantajoso pra gente, não se empolgar. Terrível isso, mas é a verdade mesmo. Não é a primeira empresa que a gente vê passar por essa crise. A gente teve a crise da Urb há pouco tempo, né? Que também teve essa atividade suspensas porque não estava reservando os hotéis, né? Dos clientes que estavam pagando pelos pacotes, também estava enfrentando uma crise. Algo muito menor que está acontecendo agora com outro aplicativo também de viagens, que não está passando os valores, a Booking, né? Que não estava repassando os valores de hospedagem que os clientes pagavam ali, mas disse que já está resolvendo isso, que era uma questão menor, enfim. Então, principalmente você que vai viajar, né? Ficar esperto aí antes de fechar um pacote. É isso. Féres, obrigado, viu? Bom dia. Obrigado a todos. Grande abraço.